Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago Silva e estamos falando sobre propriedades coligativas. Inicialmente falamos de tonoscopia, alteração da pressão quando adicionado um soluto não volátil a uma mistura não, a uma solução, desculpe. Ebulioscopia, a elevação da temperatura de ebulição de uma solução quando adicionado um soluto não volátil também. E crioscopia. A crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução quando é adicionado um soluto não volátil. Bom, falamos dessas três propriedades coligativas. Falta falar de uma, a osmose. É o que vamos falar agora. Osmose é a passagem do solvente de uma região pouco concentrada em um soluto para uma mais concentrada em um soluto sem gasto de energia, como pode se ver aqui nesta membrana semipermeável. De um lado, com bolinhas azuis, é a maior concentração e de outro com menor concentração. Então essa membrana permeável faz com que a passagem do solvente de uma região pouco concentrada em soluto para uma mais concentrada em soluto. Então essa parte aqui é mais concentrada em soluto e ela faz com que essas bolinhas de solvente passem para o lado mais concentrado. Ou seja, o lado mais concentrado ele puxa as bolinhas. Você sabe por que a salada, certo tempo após ser temperada, se apresenta murcha? Em relação à ação, é a razão de ação da osmose. Este tipo de transporte passivo consiste na difusão de células de água, solvente, predominantemente do meio com mais para o com menos concentração destas moléculas por uma membrana semipermeável. Então, a salada possui uma membrana semipermeável que está em contato com o ar. Aí quando você tempera ela começa a perder o seu solvente e água. Por isso que ela murcha. Existe uma pressão osmótica. Chama-se pressão osmótica a pressão que deve ser aplicada para evitar que um solvente atravesse uma membrana semipermeável. Então, essa pressão osmótica ela é aplicada para evitar que esse solvente atravesse. Então, para evitar que a água saia, por exemplo, para evitar que a água saia da folha da alface para o sal, era necessário ter uma pressão osmótica. Como não há, aí a água sai. Por isso que a alface murcha. O valor da pressão osmótica depende para cada solução, sendo que quanto maior a pressão, quanto maior a concentração da solução, maior será a pressão osmótica. O cálculo de pressão osmótica pode ser realizado utilizando a seguinte fórmula: π é igual a m vezes r vezes t vezes i, sendo que π é a pressão osmótica, que normalmente é o que se descobre, é o que se já tem e vai descobrir as outras coisas. M, a relação entre mol por litro. R, a constante universal dos gases, que todo mundo já deve conhecer, PV vezes nRT. A T, temperatura absoluta em Kelvin, sempre tem que ser em Kelvin. E o I, o fator de Van Hoff, que é o fator de ionização, que já foi visto aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar na aula de ebulioscopia, se eu não me engano, dá uma olhadinha. De acordo com a comparação dos valores das pressões osmóticas de duas soluções, uma pode ser classificada em relação à outra da seguinte maneira: solução hipertônica, quando a pressão osmótica é maior que a da outra solução, ou seja, é uma solução forte, certo? Que vai chegar no meio e vai, ao invés de ajudar, ela vai retirar a água contendo a solução hipertônica. A hipotônica é uma solução fraca, quando a sua pressão osmótica é menor que a da outra solução. Ou seja, se uma solução hipotônica fosse adicionada na folha de alface, ao invés de ela murchar, ela ficaria mais bonita. E uma solução isotônica, ela ficaria mais inchada, né, a folha de alface.
Solução isotônica quando a pressão osmótica é igual à da outra solução. Ou seja, nada aconteceria, falando assim em meios termos. Mas aconteceria sim, que seria mais fácil a absorção de nutrientes nessa solução isotônica. É por isso que, portanto, quando diz uma bebida é isotônica, quer dizer que ela possui uma concentração de sais minerais igual à concentração dos líquidos do nosso corpo, como o suor e o sangue. Então ela seria de fácil absorção pelo nosso corpo. O soro caseiro também se enquadra nisso. Por isso a importância de não errar a quantidade de açúcar e sal ao se preparar um soro caseiro. Uma concentração errada pode causar um meio hipertônico ou hipotônico, que pode ter consequências adversas. Como se pode ver na ilustração abaixo, que já eu vou mostrar e explicar um pouco. Veja que a solução estiver hipertônica, isso é, uma concentração maior do que a do sangue, as hemácias irão perder água por osmose e murcharão. Por outro lado, se o líquido estiver hipotônico, as hemácias irão inchar de água e que passará ao exterior do lado de fora para dentro dessas células pelas membranas através de osmose, correndo o risco de explodirem, estourarem. Bom, essa aqui é a ilustração que foi dita. Aqui é um aumento de concentração da solução e um aumento da pressão osmótica da solução também. Essa direção da setinha. Bom, isotônico. Aqui tem 3 bolinhas que significa concentração de sal em relação aos glóbulos vermelhos. Então essa daqui entra água e sai água pela mesma quantidade. O hipotônico, aqui é o movimento de células de água, viu? Hipotônico é um bem fraco que faz com que seu corpo absorva 3 vezes mais água. E o hipertônico é 6 vezes mais forte que a célula, que faz o quê? Faz com que você absorva parte e parte você expulse a água da célula, fazendo com que fique mais fraco. Osmose reversa. Também existe a osmose reversa, certo? A osmose reversa, ela, como o próprio nome diz, acontece no sentido contrário da osmose. Nela, o solvente se desloca no sentido da solução mais concentrada para menos concentrada, isolando-se assim o soluto. Aqui você pode ver nesse desenho que está sendo aplicada uma pressão. Aqui é uma membrana e parte do soluto fica aqui muito concentrada, essa água que fica desse lado, e aqui é bem pouco concentrado, quase puro. O processo de osmose reversa tem sido usado com o intuito de potabilizar a água por meio da dessalinização. A osmose reversa se dá por influência da pressão osmótica que se aplica sobre a superfície na qual se encontra a solução hipertônica, o que impede do solvente, no caso da água, ser transportado para o meio mais concentrado. Isso permite que a água chamada doce vá sendo isolada do sal, como pode-se ver aqui nas dessalinizadoras, os locais onde faz a separação de água salgada do sal. Aqui há algumas dunas de sal. Acontece esse processo de osmose reversa, a retirada do sal da água, fazendo com que a água fique um pouco mais pura. E por último, faremos o exercício para terminarmos esse módulo de propriedades coligativas. Ao colocar-se uma célula vegetal numa solução salina concentrada, observa-se que ela começa a enrugar e murchar. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar o quê? A célula vegetal encontra-se no meio hipotônico em relação a uma propriedade, uma própria concentração salina? Não. Se é uma solução concentrada, não tem como ela ser hipotônica, ela é forte. Há uma diferença de pressão dita osmótica entre a solução celular e a solução salina no meio? Não há uma diferença de pressão. Ninguém está fazendo pressão de lado nenhum. Há um fluxo de solvente no interior da célula para a solução salina no meio? Sim, há um fluxo. Por quê? Porque ela é uma solução concentrada de sal. Então, se ela é uma solução concentrada de sal, o que vai acontecer é sair o líquido dentro dessa célula vegetal para a solução salina concentrada, que vai retirar a água da célula vegetal. Quanto maior for a concentração, então a C está correta. Quando maior for a concentração da solução salina externa, menor será o fluxo do solvente
da célula para o meio? Não, vai ser mais rápido. Não vai ser mais devagar, vai ser mais rápido. O fluxo do solvente ocorre através das membranas semipermeáveis. O fluxo do solvente ocorre através das membranas semipermeáveis? Não. O fluxo do solvente ocorre com a retirada do sal dessa célula, não a membrana semipermeável. Ela está no meio da solução. Então, espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu queria repassar. Até mais, que Deus abençoe a todos.